Olá, gente mais que boa, tudo bem? Mais um dia, uma segunda-feira mais vencida, rumo à nossa vitória final. Vamos ter um pouquinho mais de paciência, já estamos chegando ao fim de tudo isso, de toda essa angústia que nós estamos atravessando. Vamos dar sequência aos nossos salmos e essa semana a gente vai ver um salmo que tem uma tremenda profundidade. E ele vai trazer para nós justamente a questão do perdão. Então, nessa semana, nós vamos conversar sobre o perdão. E nós vamos ver que o perdão chega a todos que genuinamente se arrependem de seus pecados. Não há perdão se não houver esse arrependimento, a confissão e o arrependimento do pecado. O que vai nos levar, depois disso, a uma vida piedosa. E o salmo é o Salmo 130, que eu vou ler agora. Senhor, das profundezas clamo a ti. Senhor, escuta a minha voz. Estejam teus ouvidos atentos às minhas súplicas. Senhor, se atentares para o pecado, quem resistirá, Senhor? Mas o perdão está contigo, para que sejas temido. Espero no Senhor. Minha alma o espera. Em sua palavra eu espero. Espero pelo Senhor mais do que os guardas pelo amanhecer. Sim, mais do que os guardas esperam pela manhã. Ó Israel, coloca a esperança no Senhor, pois no Senhor há amor fiel e nele há plena redenção. Ele remirá Israel de todas as suas maldades. Que Deus abençoe a sua palavra lida nessa hora para os nossos corações. Se nós lermos os salmos, desde lá no início, desde o primeiro, desde o Salmo 1, nós podemos notar que os escritores tendem a ficarem cada vez mais curtos em seus tratamentos à medida que vai chegando no final do saltério. Eles escrevem muitas páginas nos salmos lá no início, menos para os que estão no meio, e poucas palavras têm para aqueles que estão no final. Passamos pelo Salmo 119, que é o mais longo do saltério, e vamos descobrir que os tratamentos de outros escritores dos Salmos foram mais econômicos nas suas palavras. Bom, até agora, vemos então agora o Salmo 130, que é um salmo profundo. E por ser esse salmo profundo, ele foi profundamente tratado. John Owen, um pregador de alguns séculos passados, ele tem um estudo de 323 páginas, quase 3/4 das quais trata somente do versículo 4, que diz: mas o perdão está contigo, para que sejas temido. Contudo, em ti está o perdão, pelo que és reverenciado. É uma outra versão que a gente tem. E existe uma razão para esses extensos tratamentos? É claro que existe. E é simplesmente que esse salmo, ele tem abençoado a vida de muitas pessoas que pertencem à grande família de Deus ao longo da história do cristianismo. E como resultado, esse salmo foi muito amado por eles. Porque esse salmo ele foi abençoador por conter uma declaração penetrante do Evangelho, que é o perdão. Você talvez já tenha ouvido sobre a história da conversão de John Wesley. Naquela noite do dia 24 de maio de 1738, quando ele participava de uma reunião em uma pequena capela ali em Londres, e ouviu alguém lendo a introdução do trabalho de Martin Luther King sobre Romanos. E foi nessa ocasião que ele descreveu a sensação de que o coração dele havia sido estranhamente aquecido. O que não é tão conhecido é que na tarde do mesmo dia, Wesley pôde assistir a um culto onde o Salmo 130 foi cantado como um hino. Wesley ficou muito comovido com o hino, e o salmo cantado foi um dos meios que Deus usou para amolecer de vez o coração de John Wesley
a mensagem do Evangelho da Salvação pela graça de Deus, porque é além de qualquer obra da justiça humana. Lutero também amava o Salmo 130. Ele o chamou de um dos salmos paulinos, por causa de sua oferta de perdão pela graça, à parte das obras humanas. Na verdade, é uma das melhores exposições do caminho da salvação pela graça, com base na expiação de Cristo no Antigo Testamento. O Salmo 130 é um salmo penitencial, o sexto salmo de 7 salmos. Começa nas mais baixas profundezas do desespero, mas nós vemos os degraus sendo alcançados numa verdadeira progressão, uma progressão constante para cima, numa subida de encorajamento. Nesse sentido, o Salmo 130 é, ele próprio, uma canção literal da ascensão, pois sobe do abismo da depressão até o terreno mais elevado da esperança, de uma esperança que passa a ser constante. Vemos isso na progressão de cada uma das 4 estrofes do Salmo, tratando por sua vez de tristeza pelo pecado, de perdão, de fé em Deus e agora de testemunho. Assim como o Salmo 130 e tudo que ele contém tem sido bênção para muitas pessoas, a minha oração é que durante essa semana, conversando sobre ele, você também possa ser alcançado por essa alegria, por essa vontade de estudar cada vez mais esse salmo. E aí eu te desafio. Existe alguma passagem bíblica ou um hino que falou com você de uma maneira especial no dia da sua conversão? Tente trazer à memória, então, enquanto nós aguardamos o dia de amanhã para continuarmos conversando sobre o Salmo 130. Um hino, uma passagem que marcou de forma eficaz o dia da sua conversão. Pense nisso e que Deus te abençoe.